Sejam muito, muito bem-vindas. E hoje eu estou aqui com a Amanda. E, Amanda, você já é de casa, né? Sim, eu já sou convidada aqui fixa do programa. Exatamente. Quem ainda não assistiu o seu relato de parto tem que ir correndo. Já temos um relato de parto postado no canal. E eu quero agradecer novamente o convite para estar aqui com você hoje. Então, já que você é de casa, a gente tinha combinado alguns assuntos que a gente ia abordar, mas hoje eu quero tentar uma coisa diferente com você. Como você está vendo, eu estou aqui com o livro rabiscado pelas crianças. Sim. E vamos tentar ver um pouquinho como é que vai ser o fluxo da vida, porque você vai abrir o livro em uma página, eu vou escolher uma palavra e daí vamos ver se a gente consegue fazer fluir a partir dali. Ok. Vamos lá. Vamos ver se tá boa a nossa sintonia aqui. Qualquer página? Qual dos dois você escolhe? Esse. Tá. Deixa eu ver. Tá, eu vou pegar essa frase. Tendencioso ali, né? Exatamente. Vamos ver se você tem algum comentário em relação à maternidade ou gestação, mas principalmente a maternidade, para falar sobre isso. Tá ok. E não importa quantas vezes seja atraído, sua resposta sempre será relaxar e soltar. Basicamente a frase da maternidade essa, né? Não poderia ser melhor. Nossa, pior que não poderia mesmo. Eu acredito que cada fase é um desafio, né? Cada fase nova é um desafio novo e no começo, principalmente no começo, a gente sempre tenta ter o controle de tudo. E é natural, né? Eu acho que todas as pessoas acabam agindo assim, não só na maternidade, mas na vida como um todo. A gente sempre quer ter o controle, tá no comando de tudo e, enfim, tentar fazer com que as coisas saiam da maneira que você imaginou, que você idealizou. Mas a maternidade é um constante soltar e relaxar, né? E aceitar que com uma criança nova, né, vem também uma personalidade nova, vem desejos próprios e vontades próprias e que você tem que acabar aceitando isso, né, acolhendo esses sentimentos para poder fazer fluir essa relação de mãe e filho, né, pai e filho, enfim. Sim, porque agora eu lembrei a hora que você chegou aqui, eu fiz a pergunta mais aberta do mundo, eu falei, Amanda, como você está? E você ficou... que eu vou responder agora? É uma pergunta complexa. Porque você está numa fase da vida, o Tomás está com... quase 5 anos. Quase 5 anos. Então, sua vida nesse momento, você disse que está uma correria louca. Sim. O que você faz para, então, relaxar e soltar? No momento atual que eu vivo, né, eu sempre quis ver a maternidade como uma fase em que eu não precisaria deixar coisas que eu gostasse de fazer ou que eu me propusesse a fazer de lado, né, para poder ser apenas mãe. Porque mãe é uma parte da minha vida, né? Então eu gosto de ser mãe, amo ser mãe, mas ela é uma das pequenas partes que compõem, né, a Amanda como um todo. Hoje em dia eu tenho muitas atribuições, né, muitas responsabilidades, então eu faço mestrado, eu trabalho, eu cuido da minha casa, da minha relação, né? Cuido do meu filho e todas essas coisas fazem com que a gente atribua uma carga de responsabilidade muito grande na nossa vida. Mas para relaxar e soltar, né, eu acho que eu costumo pensar que eu realmente não posso ter o controle de todas as coisas. Então algumas coisas vão sair do controle, algumas coisas vão sair mal feitas no dia a dia, né? Você vai ter que aceitar que naquele dia você não pôde ser a melhor mãe do mundo, ou você não pôde ser a profissional mais incrível, com ideias mais mirabolantes. E eu acho que acolher esse dia a dia, né, de você poder dar foco para uma das coisas, você poder se organizar para fazer uma coisa melhor que outra naquela semana ou naquele dia, é um jeito interessante de poder dar conta de tudo, né, sem se sobrecarregar e sem pensar que você tem responsabilidade de fazer tudo muito bem feito ou perfeito de um jeito que te cobre demais, né. Em que momento que você sentiu... Tá, eu vou primeiro contar a minha história pra você contar a sua, sabe? Porque daí eu não sei exatamente como formular essa frase. Mas assim, eu vi que já logo após que os bebês nasceram, eu comecei a trabalhar, voltar para trabalhar muito rápido, claro que com horas muito tranquilas, vamos dizer. Mas
desde muito rápido eu quis já colocar muita energia assim, na baby loading também e as outras atividades. Olhando para trás, eu deveria ter sido um pouquinho mais inteligente em alguns aspectos e ter, assim, também ter, assim, vamos dizer, ter entendido melhor que o meu momento realmente, aquele primeiro ano é muito de cuidado e muito de entrega. Então, talvez até seja um pouquinho de egoísmo nosso, que a gente quer ser algo além da mãe, né? Olhando para trás, agora que eles estão com 2 anos, eu fico pensando, nossa, mas você não precisava ter tido tanta pressa assim. Então, como que foi para você esse momento que você sentiu que você realmente queria voltar a trabalhar? O trabalho, além de ser mãe, né? Sabendo que né? O trabalho de ser mãe já é em tempo completo, integral, né? Sim, completo. Então, quando que foi esse momento? E assim, olhando para trás, foi o momento certo para você? Sim, hoje é muito legal olhar para trás, porque eu sinto que eu fiz as coisas do jeito que elas deveriam ter sido feitas para mim, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante falar aqui é que cada mãe tem um contexto, cada mulher tem um contexto. As coisas que eu faço hoje, que eu me propus a fazer, né? Trabalhar e criar meu filho e estudar, são coisas que minha vida me permite fazer por causa do meu contexto, né? E, claro, a gente acaba se comparando e pensando, mas aquela mulher faz isso e faz aquilo e eu não consigo fazer. Mas hoje eu vejo que a minha vida começou a voltar ao normal a partir dos 2 anos, né? Quando o Tomás tinha 2 anos. E por isso que, né, você falou que com 2 agora eles estão com 2 anos, né, os gêmeos. E eu acho que agora que você vai começar a reencontrar essa Amy profissional também e outras nuances da Amy, né? Porque comigo aconteceu muito parecido também. Eu fiquei 1 ano exclusivamente dedicada a ele, né? Cuidando dele. Eu amamentei ele até 1 ano e 11 meses. Então isso por si só já é uma doação imensa, porque você tem aquele compromisso com aquela criança, né? Durante todo esse tempo. Eu pude fazer isso porque o meu marido, né, sempre trabalhou e segurou as pontas pra gente aí nesse tempo para eu poder me dedicar a ele. Ele sabia da importância disso, tanto pro nosso filho quanto pra mim. Era muito importante pra mim também fazer isso. E então, quando o Tomás fez 2 anos, eu falei, tá, então agora eu não amamento mais, que era aquela ligação que mantinha a gente unidos, assim, em questão de tempo, de disponibilidade, né? Tá sempre o tempo todo junto. E aí eu falei, então agora eu preciso voltar os meus olhos para aquilo que eu iria fazer antes dele vir, né? Sim. E uma das coisas que era muito importante para mim era continuar estudando e fazer o mestrado. E aí foi o que eu fiz, né? Eu comecei a estudar, comecei a trabalhar primeiro, né? Voltei a dar aula. E aí eu comecei a estudar para prestar o mestrado e aí eu passei, né? Então aí agora eu já vou fechar o mestrado nesse ano. Então por isso tá bem corrido quando você me perguntou como eu estava. A cabeça fica assim, né? Sim. Nossa, tá tudo muito louco no momento. Mas as coisas estão fluindo, né? E eu acho, igual eu te falei no comecinho da conversa, você tem que relaxar, né? Soltar, permitir que algumas coisas saiam um pouco do esperado, saiam um pouco do controle, mas tentar manter tudo funcionando. Eu acho que o mais importante é manter tudo funcionando, tudo, né, na mais perfeita ordem dentro do possível. Exatamente. Então, no momento que você sente que realmente a cabeça está a mil e realmente tem várias responsabilidades, assim, eu tento ter o cuidado de conseguir separar, mas às vezes eu acho muito difícil de, quando minha cabeça está a mil, assim, eu vejo que minhas respostas são mais curtas. Então, como você lida com isso? A minha maternidade, eu também tento fazer essa separação conscientemente, né? Tem vezes que você acaba misturando coisas, né? Você acaba misturando o profissional com a maternidade e com o estudo e aí você não consegue tomar decisões racionais para cada área da vida. Eu acho que isso é normal. Na minha vida isso é normal acontecer. Eu trato isso com naturalidade porque eu preciso que o meu filho entenda que eu sou humana também, né? Eu tento ser uma mãe muito boa e eu sei que eu sou uma mãe muito boa, mas eu também tenho momentos em que eu falho, né? Eu também tenho momentos em que eu fico triste, que eu fico frustrada, em que alguma coisa me decepciona muito da minha vida pessoal.
E evidentemente meu filho, ele precisa ver que eu também tenho essas frustrações, para ele entender que eu sou humana também. Mas eu sempre tento fazer divisões assim muito claras de que quais são os momentos em que eu posso, de certa forma, levar essas minhas frustrações para dentro da maternidade e momentos em que eu não tenho direito de fazer isso. Então ontem mesmo foi um dia em que a gente tava de manhã em casa e ele pedindo pra fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa junto e tal. E a gente sempre faz coisas juntos, porque eu sempre busco dar essa atenção prioritária pra ele nos momentos em que eu estou com ele, pra fazer isso com ele, né? Não são todos os momentos em que eu consigo fazer isso, porque às vezes eu tô em casa trabalhando e ele tá ali junto e eu preciso deixar ele pra poder trabalhar, né? Mas ontem então eu falei, filho, então vamos sair dar uma volta. E a gente foi lá no lago e passeou e a gente brincou e ficamos mais de 2 horas lá, eu, ele e a nossa cachorrinha. E foi um momento muito legal porque eu senti que naquele momento eu realmente consegui me conectar com ele e a gente conseguiu trocar muita coisa. E eu acho que esses momentos eles são muito valiosos, tanto pra criança, obviamente, mas pra gente também. Com certeza. Né? Porque a gente acaba esquecendo isso no dia a dia. A gente fala, o objetivo no dia a dia ele acaba se tornando fazer com que a criança sobreviva aquele dia, sendo alimentada, sendo cuidada, você limpando ela ali, tudo funcionando, mas às vezes encher o tanquinho de amor ele é importante também, né, para manter as coisas funcionando e manter as coisas em ordem também. Então eu tenho tentado dar mais atenção para esses momentos na maternidade, tentar me perder menos no fluxo do dia a dia, da rotina, pra trazer esses momentos com ele, né? Essa presença. E às vezes você tem que pensar, eu não vou conseguir resolver isso agora, porque eu tô com meu filho, com os meus filhos aqui. O que eu vou fazer no lugar, né? O que eu vou fazer, então, nesse momento? Como que eu vou lidar com essa situação? Porque fazer isso eu não vou conseguir fazer. Então, inverter, né, as prioridades no momento e dar prioridade para aquilo que é prioridade. E aí você voltar num momento mais tranquilo e depois que a criança já estiver satisfeita de ter tido você só para ela, né, você consiga trabalhar, você consiga estudar e fazer aquilo que você tem que fazer como responsabilidade, e aí todo mundo fica feliz no final das contas, né? Sim. Estava pensando numa coisa, assim, você falou, no momento, depois dos 2 anos, eu consegui voltar a ser eu um pouquinho, ou voltar como antigamente, né? Mas eu vejo que é uma versão, assim, muito mais evoluída, né? Do que tipo, a gente era antes. Quais que são algumas habilidades que você vê que depois desses 2 anos te tornaram, assim, uma pessoa bem mais evoluída no sentido, algumas... Como você enxerga certas coisas? Isso que eu comentei de voltar a fazer coisas era porque às vezes a gente acha... Muitas pessoas têm essa concepção de que a maternidade ela faz com que você desista de muitos sonhos ou você cancele muitas vontades que você teve. Eu não consigo ver assim, eu vejo que a maternidade ela pode adiar algumas coisas, mas você sempre vai ter a possibilidade de fazê-las novamente, né? Por exemplo, eu não quero ter filho porque eu amo viajar. Ok, é um direito seu, mas você consegue viajar com filhos. É possível viajar com filhos. Eu não quero ter filhos porque eu quero estudar fora. Você pode estudar fora tendo filhos, né? Então, às vezes as pessoas jogam uma carga muito grande em cima da maternidade, de ter um filho, e na realidade não é bem assim, né? Então, uma das habilidades que eu adquiri a primeira de todas é a organização. Eu não me considero a pessoa mais organizada do mundo, mas hoje eu sei o que fazer com o meu tempo, né? Porque uma mãe que tem tempo livre, né? A gente sabe o valor de um tempo livre, né? Quando a gente é mãe. Então a escola é uma rede de apoio maravilhosa, né? Para uma mãe que trabalha, que tem responsabilidades fora da maternidade. Eu também consigo fazer muitas coisas hoje porque eu também tenho uma rede de apoio familiar e como eu falei, tudo é contexto, né? Então no meu contexto eu tenho minha mãe, minha sogra, minha irmã, né? São pessoas que me auxiliam muito com meu filho. Então a organização é a primeira delas, com certeza. E eu acho que a resiliência também é uma habilidade assim que você adquire e você conseguir entender que eu posso não fazer isso agora, isso que eu quero agora. Mas em algum momento você vai conseguir encaixar aquilo na tua rotina, você vai conseguir encaixar aquilo na tua vida, né? Então você ser resiliente, você entender a hora das coisas e que
tudo é possível, né, de ser feito, desde que você consiga gerir bem o tempo, é uma qualidade que eu acho que a gente adquire com a maternidade e ela só vem a somar aí na personalidade como um todo. Né? Ai, concordo com tudo. Assim, eu não sei se você tem um desejo de ter um segundo filho, mas vamos supor que você tem. Porque agora você teve seu filho, você viveu aquela maternidade mais imediata, né? E agora você está indo para uma outra fase. Supondo que você ia ter um segundo filho, qual que seria o seu maior medo? Passar pela maternidade a primeira vez, ela abre várias novas caixinhas de vivências, né? Porque você vive muitas coisas pela primeira vez. Né? Então, a própria gestação, o parto, a amamentação, né? Falando assim por baixo, né? A privação de sono. São todas coisas que você vive por uma primeira vez e com certeza isso fica em algum lugar no seu subconsciente gravado, né? Todas aquelas coisas que você passou. E claro que se você for passar por uma gestação uma segunda vez, você vai estar mais preparada para elas, mas aí a questão é, será que eu estou disposta a viver tudo novamente? Né? Então, quando é uma segunda gestação planejada, passa isso pela cabeça. Será que eu estou disposta a ficar acordada madrugadas de novo? Será que eu estou disposta a deixar algumas coisas que eu quero fazer de lado, que me são possíveis agora, já que, né, eu já tenho um filho, por exemplo, que tem 5 anos. É mais fácil, as coisas vão ficando mais fáceis, né? Com certeza. Mas eu quero ter um segundo filho, respondendo a nossa pergunta. Eu tenho muita vontade de ter um irmãozinho pro Tomás, não só um irmãozinho pra ele, mas ter um segundo filho é um desejo meu. O que te faz não ter ele nesse momento? A questão de fazer o mestrado, né, é porque eu já comecei o mestrado visando o doutorado, né? Então, você seguir uma carreira acadêmica, necessariamente você tem que percorrer alguns caminhos. Um doutorado são 4 anos, então são 4 anos dedicada a uma pesquisa, a fazer, né, a trabalhar numa pesquisa. Então, se hoje eu posso dizer que o que me impede, né, nesse momento de ter um segundo filho é como as coisas vão se encaminhar daqui pra frente nessa questão profissional. Mas eu sempre falo, eu sou nova ainda, né? Eu tenho 30 anos. Então, se eu terminar um doutorado com 34, 35 anos, ainda é tempo de ter mais um filho. Então, eu acho que essa questão de você planejar o tempo que você vai ter disponível para cuidar de uma outra criança de uma forma que seja boa, né, para você e para a criança e para o irmão e para a família, eu acho que é essa questão do tempo mesmo. E eu quero ter um segundo filho com essa mentalidade de quando eu tive o primeiro. Eu quero me dedicar a ele também. Né? Eu quero que ele tenha a minha atenção, eu quero que ele tenha as melhores coisas que eu consegui oferecer para ele. Não quero que seja assim atropelado ou de qualquer jeito, né? Porque ter um filho tem que ser uma vontade da mãe, não só uma vontade de ter um irmão para o filho que já existe. Sim. Então eu acho que no momento seria isso, assim, tentar organizar como será o próximo ano e os próximos passos dessa vida profissional para ter um filho de uma forma que eu consiga me dedicar 100% tal como foi o primeiro. Se fosse para colocar em porcentagem, como você se sente realizada nesse momento na maternidade e na vida acadêmica e vida profissional? Como que está essa equação? Você sente que você está num momento equilibrado nisso? Sim, eu me sinto 100% bem na forma como eu vivo hoje, porque eu sinto que sabe quando você sente que as coisas vão se encaixando? Eu tinha algumas questões logo que eu parei de amamentar, eu sentia que eu estava me dedicando 100% à maternidade. E acabei deixando algumas coisas de lado, porque eu precisava me dedicar àquilo. Né? Eu precisava estar ali 100%. E aí outras coisas foram entrando e tomando lugar, né, na minha vida novamente. A questão profissional e estar estudando também era uma coisa importante para mim. Então hoje eu sinto que eu consigo equilibrar bem os meus pratinhos. Né? Algumas coisas saem do controle no dia a dia, normal. Sim. Tudo sai, né? Desde uma louça que você deixa sem lavar naquele dia, desde escolher as batalhas, né? Um dia você deixa de limpar a casa, no outro dia você precisa estudar para alguma coisa importante, no outro dia você precisa dar atenção pro teu filho que já tá chateado porque você não sai da frente do computador, sim, né? Então,
Hoje eu acho que eu equilibro bem essas fases da minha vida, né? Essas questões. E eu me sinto 100% satisfeita, assim, com o que eu tenho feito. É claro que sempre dá pra melhorar, sempre dá pra buscar coisas novas, mas eu acho que isso é um anseio natural, né, do ser humano, e eu também estou ansiosa pelo que vem pela frente, sei que vão ser coisas boas. Sim. No momento que você falou, escolher as suas batalhas, eu lembro que eu falei muitas vezes essa frase, porque tem alguns momentos de estresse que conseguem surgir, assim, 1000 coisas pelo qual você consiga brigar. Daí eu pensava, não, escolhe suas brigas, escolhe suas batalhas, é tão importante. Tudo fica mais leve, né? Tudo fica mais Relaxar leve. E soltar. Tudo fica mais leve porque eu acho que as brigas que a gente compra, né, as batalhas que a gente aceita entrar, elas demandam muito. Né, com certeza. Então, assim, alimentação, por exemplo. A alimentação foi uma batalha que eu comprei ali na introdução alimentar, no primeiro ano de vida dele. Eu comprei essa batalha, eu lutei ela, né? Hoje já é uma questão muito mais tranquila lá em casa, porque ele se alimenta muito bem, mas ele também gosta de comer algumas outras coisas e, né, coisa que criança geralmente gosta de comer. E tá tudo certo. Né? Isso não impede que o fluxo da nossa casa continue funcionando. Então, você sabendo aquilo que você pode lutar, né? Que você pode ganhar e escolhendo essas batalhas, vai tornando tudo mais leve, mais tranquilo. Sim. O que você mais gosta da maternidade, pra gente finalizar? Ai, deixa eu ver. Eu acho que o aprendizado... O Tomás, ele tá numa fase muito gostosa agora, assim, que ele tá sendo alfabetizado, né? Ele tá aprendendo a se relacionar muito bem com outras pessoas, com outras crianças. Então, ter essa troca dessa visão de um mundo, de uma criança de 5 anos com uma pessoa de 30, ela é uma alquimia perfeita, sabe? Então, eu aprendo muito com ele. Eu enxergo as coisas de uma maneira diferente. E ele também aprende muito com a gente, né? Ver ele percebendo conversas e manias e vontades é muito legal. Então eu acho que essa tem sido a parte que eu mais tenho gostado na maternidade, olhar assim pro desenvolvimento dele e acompanhar isso de perto, assim, sabe? Estar perto dele nisso tudo. Sim. Mas eu acho que de qualquer jeito, quando a gente acaba ficando mais velha, parece que a gente dá mais valor para as idades anteriores àquilo, né? Tipo, eu vejo por mim, eu enxergo, tipo, eles brincando e eu sinto o quanto que eles não têm noção das coisas ainda. A gente acaba voltando um pouco e pensando, será que isso tem tanta importância mesmo? Né? Será que eu realmente preciso dar importância para isso desse jeito que eu tô dando? É tão necessário, isso é tão importante e eles ensinam muito a gente, né? Muito mais do que a gente acha que ensina eles. Eu já aproveito agora para falar, um dos maiores desafios da maternidade também é isso. É você achar que você tá no controle de educar uma criança, mas ela te responde com a personalidade dela, que você não planejou. Né? Ela te responde com a maneira como ela vê o mundo. Às vezes te desmonta numa resposta, né? Você acha que você tá dando ali um show de educação e ela te olha com uma cara assim, né? É tudo tão mais simples e você fazendo um circo de determinada situação. Um desafio é esse, né? Educar uma criança é uma tarefa muito difícil, né? É uma tarefa muito desafiadora e eles acabam ensinando a gente muito mais do que a gente acha. Exatamente, sabe? É aquela mãe que consegue enxergar isso, né? E aceita, que dói menos.